O senhor que se segue não é ator de cinema, mas tem honras, tem mesmo, de passadeira vermelha em Hollywood. Não é realizador, mas percebe muito de realização. Não é guionista, mas sabe tudo sobre os guiões dos filmes que marcaram as nossas vidas pelas mais diversas razões. Chamo ao palco o jornalista Mário Augusto. Mário, bem-vindo. Bom dia. Olá, viva. Bom dia, neste caso. Tudo bem? Ora, uma cotovelada. Tenho muita pena de não te dar um abraço, que era o que me apetecia. Eu gosto muito de ti. Eu e obrigado. o Mário já trabalhámos na SIC há uns anos. Agora, nem eu nem tu. Bem mais jovens. Bem mais jovens. Estamos lá. Já aprendi muito com o Mário e não só de cinema. E há aqui um detalhe muito importante, Mário, é que no final da tua primeira intervenção vamos depois também colocar perguntas ao Mário Augusto, que quem estiver a assistir a esta emissão, e nós sabemos que há muitas pessoas que estão a assistir a esta emissão, e agora seguramente que as audiências vão disparar com esta intervenção, vamos colocar perguntas via chat no final da tua intervenção. Mas há vários filmes que todos nós vimos e adoramos que retratam clubes de ciência nas escolas. É sobre isso que vais falar neste primeiro momento, nesta não é, primeira participação, até porque depois à tarde também tenho aí mais ficção científica para misturar. Mas Mário, o palco é teu, eu e o Reginaldo saímos agora. É caso para dizer I'll be back. Então está bem, até já. Bem, a questão é muito interessante porque, na verdade, a ciência está agarrada a nós de todas as formas. E o cinema, como arte da ficção e do encanto, para nos transportar para outros mundos, tem que se suportar de alguma forma também na ciência. Um exercício curioso de fazer, desde logo, é pensar quantos filmes é que envolvem ciência, mostram clubes de ciência em escolas e de que forma é que a ciência é também tratada no cinema. Bem, eu vou deixar para a segunda intervenção, logo à tarde, a ficção científica, porque isso é um outro universo apaixonante e encantador, mas nesta parte gostava de avivar a memória não só aos professores como aos mais jovens, que se calhar alguns filmes que aqui tenho para mostrar já não se lembram deles, se calhar já não se recordam de os ter visto. Outros estão bem presentes na nossa memória porque são filmes que, de uma forma ou de outra, nos tocam a todos. E a ciência está sempre muito presente. Aliás, em boa verdade, a ciência está presente desde o início do cinema, porque o que é o cinema, senão uma evolução científica que nos levou a captar primeiro imagens, a captar o movimento de tudo que nos rodeia, das pessoas, dos animais, do vento, do mundo, e que tal vermos também... agora é que estava aqui a olhar para a outra câmara geral e afinal tinha aqui uma câmara a olhar para mim. E as imagens, como eu dizia, não são mais do que reflexo de uma investigação científica, de exploração dessas experiências em laboratório, normalmente por grandes investigadores, alguns deles que ficavam horas e dias e sequências fechadas nos seus laboratórios para chegar ao momento de captar o movimento. Só agora um pormenor curioso, e já vos passo imagens, até porque falar de cinema sem mostrar imagens não é a mesma coisa, não tem o mesmo encanto, mas talvez não saibam que foi a curiosidade, aliás, isto é para os mais novos, é a curiosidade que nos move à descoberta das coisas. E é a curiosidade que move também os cientistas, que move as experiências, o desenvolvimento das experiências em laboratórios, seja na escola, seja em laboratórios que se montam para descobrir e satisfazer a curiosidade à volta de alguma coisa. Foi a curiosidade que levou a que o cinema pudesse ser criado. E porquê? Sabem, talvez esta seja uma novidade para muitos, mas se calhar para outros não. Os mais curiosos que já tiveram a preocupação de saber como é que o cinema se desenvolveu e como é que a ciência está ligada ao cinema, foi a curiosidade e foi uma aposta que levou a que as fotografias pudessem ser animadas. Ou seja, o que é o cinema? É foto a mexer. A foto a mexer que não se conseguia fazer até meados do século XIX, há uma aposta de dois senhores teimosos e curiosos também, que dizem, eu acho que então, tudo isto aconteceu porquê? Porque há uma experiência com um cavalo
que a galope, um dizia, não, quando o cavalo anda a galope, não levanta as 4 patas do chão, e o outro dizia, não pode ser, com aquele peso todo, não, isto não pode ser. Um cavalo, quando anda a galope, mesmo a galope, e a correr muito rápido, tem que ter pelo menos 2 patas no chão. Ora bem, isso levou a que se pagasse uma experiência, se desenvolvesse uma experiência. Então o que é que os senhores fizeram? Fizeram uma aposta, decidiram entre eles, um que diz que o cavalo levanta, o outro que diz que não, contrataram um fotógrafo que alinhou, fez a tal experiência, fez um laboratório de trazer por casa num descampado, montou 24 câmaras fotográficas que tinham uns fiinhos a prender cada uma delas e puseram um cavalo a correr a galope. O cavalo, à medida que ia correndo, ia disparando uma fotografia, que era a única coisa que se poderia fazer nessa altura, e percebeu-se que essa era a maneira de decompor a imagem. Passando aquela imagem a uma determinada velocidade, a foto ganhava outra vez vida. É assim que começa o cinema, por uma experiência. É claro que depois envolve, como eu vou explicar já a seguir, numa peça que preparei para vocês, especialmente aqui para hoje, é claro que envolve depois química, envolve física, envolve mecânica, enfim, envolve muita coisa para nos fazer sonhar, para nos mostrar as experiências que muitas vezes são retratadas também como laboratórios de escola, e estou desde logo a lembrar-me de uma memória fantástica de um filme em que parte importante dessa ação decorre precisamente no laboratório de ciência de uma escola. Lembra-se do filme ET? Vou-vos mostrar já a seguir. Vamos então à peça. Os clubes de ciência sempre foram ao cinema, ou melhor, sempre foram cenários interessantes para nos envolver com a história que os filmes contam. Se quisermos alargar o conhecimento, o próprio cinema resulta de uma verdadeira conjugação de experiências que culminaram com o aparecimento do cinematógrafo há 125 anos atrás, celebrados a 28 de dezembro. Trocados por miúdos, o processo cinematográfico envolve muita ciência. Podemos continuar a chamar-lhe sétima arte, mas o que é, na verdade, é uma combinação perfeita de artes, é certo, mas que envolve química, as películas e os reagentes que permitem a impressão da imagem, mecânica e física, os aparelhos, umas maquinarias que puxam a película e depois permitem a sua projeção, a eletricidade que dá a luz para que a magia se processasse e, claro, mais recentemente, a eletrónica e a computação gráfica que nos espanta sempre que vemos imagens como estas, geradas por um computador. Quem disse que isto não é real? Não, não é. Tudo é virtual, mas encanta, arrasta-nos para o imaginário de uma narrativa cinematográfica. E quem não gosta de viajar pelas estrelas, deixar-se levar por este sonho das imagens animadas? No fundo, o cinema e o audiovisual, no geral, são uns grandes laboratórios que nos ajudam a sonhar, dão-nos conhecimento, passam mensagens e saber. É uma ferramenta essencial para a nossa experiência de vida. Se quisermos, o audiovisual é um gigante clube de ciência que devemos explorar, se possível em conjunto, para partilhar as experiências de ver um filme e aprender mais, ou, por que não, fazermos as nossas próprias experiências refletindo sobre um filme, uma narrativa. Deixo isso para mais à frente. E porque sou curioso, fui vasculhar no baú das imagens e procurar laboratórios, clubes de ciência nas escolas ou mesmo nas caves de cientistas mais excêntricos. Veio-me logo à ideia esta imagem icónica no clube de ciências da escola, no filme ET de Steven Spielberg. Coitadas das rãs. Valeu-lhes o Elliot para as libertar. A telepatia do ET deu até para ele perder a vergonha e dar um beijinho à sua princesa.
Bem, e fechando a porta a este clube, porque não deu bom exemplo, apesar da cena ser memorável, vamos viajar no tempo à procura de outros cientistas de trazer por Já em 1989, um entusiasta dos laboratórios caseiros fez das boas ao experimentar uma maquineta que punha as pessoas do tamanho de uma formiga, ou mais pequenas. Convenhamos, não deixa de ser curioso, podermos ter a perspectiva dos seres minúsculos em cenários que de um momento para o outro passam a ser gigantes. Está visto que há experiências que é preciso ter cuidado a fazer. Foi também de um laboratório de garagem, de um professor lunático, que em 1985 o Marty McFly pôde viajar no tempo na fantástica trilogia de Regresso ao Futuro. Pode parecer estranho, mas os argumentistas, para desenvolverem esta história, tiveram que ler muito sobre física quântica, tiveram até verdadeiros cientistas como consultores. Ou seja, mesmo na ficção é preciso rigor e estudo para que, apesar das experiências para serem futuristas e simples entretenimento, como dizia, tudo possa parecer verosímil e às vezes até partem de algum rigor científico, mas que ainda não está desenvolvido. Rigor nas experiências, mesmo nos laboratórios caseiros, com cientistas aluados, é o que temos visto com humor, aventura e muita parafernália de equipamentos que compõem bem o cenário. Mas para que saibam, essa vontade de colocar na ação dos filmes e no desenvolvimento narrativo dos argumentos laboratórios, de onde nascem monstros às vezes, ou personagens icónicas, não é de agora. Já no tempo do mudo se viam laboratórios em cena e cientistas assim, com este aspecto, muito excêntricos, que arrepiavam qualquer um. Que medo! E este deu-lhe para fazer um monstro tão assustador que mal saiu do laboratório ficou famoso de tão feio que era. Frankenstein. Ao que começou a mexer no ecrã, foi estrela durante vários anos e em muitos filmes. Desse tempo ainda no mudo, há um outro laboratório famoso que deixou imagens para a história. Olhem só como nos anos 20 se criavam robôs em laboratório. Ligavam-se os interruptores, passava a energia elétrica em umas quantas faíscas e assim estava criada a Maria. Este é um dos mais importantes filmes de ficção científica de toda a história do cinema. Foi realizado na Alemanha em 1927 por Fritz Lang. Querem ver como uma experiência pode resultar numa icónica referência para o futuro do cinema? Este robô, importante na ação de Metrópolis, não vos faz lembrar ninguém? Acertaram os que viram aqui o C-3PO de Star Wars. É mesmo, a experiência de Fritz Lang em 1927 acabou por inspirar George Lucas 50 anos depois na criação do famoso robô da Guerra das Estrelas. Tão parecidos que até parecem irmãos
separados à nascença. Está visto que no entretenimento, no cinema e no audiovisual no geral, a ciência é, tal como na realidade, um bom motor de evolução. A ciência sempre esteve presente nos sonhos dos homens, que contam histórias com imagens. Às vezes, não quer dizer que os métodos para atingir os fins sejam os mesmos, mas há 120 anos atrás já se sonhava chegar à Lua. Fazia-se experiências e Méliès imaginou assim essa viagem. Da falta de pontaria do foguetão, quase ia cegando a Lua. Hoje, não só já fomos à Lua, como o cinema já nos mostrou como se fazem experiências em Marte. Montaram lá um laboratório. E o que é, afinal, esta arte do cinema, senão uma experiência constante de sonho? Porque é que eu dizia no início que, na verdade, o cinema é uma grande experiência, é um laboratório constante de sonho, de tecnologia e que nos permite também, de alguma forma, projetar o futuro com essas experiências que não passam, às vezes, de algoritmos que são trabalhados por um computador, até porque hoje o cinema é essencialmente digital, já não é tão químico, ou seja, já não há a película, os reagentes químicos que fazem o registro da imagem, tudo hoje é algoritmo, tudo hoje é digital, desde a captura até à projeção, mas o que é verdade, o que está por trás de um grande filme é sempre, essencialmente, uma boa história. São as histórias que nos encantam, são as histórias que nos prendem, são as histórias que desenvolvem e levam os mais curiosos, os mais criativos e os mais entendidos à procura de experiências, à procura de trabalho de laboratório, porque, na verdade, um estúdio de cinema é também um laboratório de emoções, porque, se quisermos pensar um bocadinho o que é que o cinema nos dá, o cinema, desde logo, o encanto do cinema tem a ver com uma sala fechada, estar numa sala totalmente às escuras e, reparem, uma luz que nos sai de uma maquineta projeta-nos vida a partir do momento que tudo aquilo mexe, tudo aquilo nos transmite emoções. E não há ciência sem emoção também, sem a curiosidade, sem a emoção. E o cinema, como arte que junta todas estas técnicas de diversas disciplinas, acaba por nos arrastar para esse lado emocional e nos encanta. Há pouco, no início, quando eu vos contava a história mais curiosa de como é que tudo isto começou, é claro que envolveu muita gente. Aliás, ninguém faz nada sozinho. Uma equipa de cinema, reparem neste pormenor, tentem fazer esta experiência. Pensem no filme que mais gostam, imaginem sem aquele ator. Como é que seria, por exemplo, vamos cá imaginar o Indiana Jones, que é um grande arqueólogo, essencialmente um aventureiro, entendido, aliás, tem que ser sempre muito entendido em alguma coisa. Imaginem o Indiana Jones sem o Harrison Ford. Não acho que seria a mesma coisa. Ou então, qualquer uma destas personagens, e até para os mais pequenos, porque hoje, quando se fala, há pouquinho, quando estava a passar esta peça, falava ali com a equipa técnica, que tem ali gente de várias gerações, alguns já não são tão tocados pelos filmes como tocaram a minha geração, como, por exemplo, o ET e outros mais atrás, o Regresso ao Futuro, por exemplo, que mostrei aqui nesta reportagem, mas hoje a nova geração é muito tocada pelos super-heróis. Mas se quisermos entender melhor isso, na verdade, os super-heróis já nasceram primeiro nos desenhos, na banda desenhada americana, nos anos 30, no início da década de 40 e nos anos 50 tiveram o seu apogeu. No entanto, com a tecnologia que hoje o cinema desenvolveu, as experiências laboratoriais que levaram ao cinema digital e às novas formas de realizar e criar imagem virtual, permitiu que essas narrativas da banda desenhada, especialmente a DC Comics, os mais pequenos sabem do que é que eu estou a falar, DC Comics e Marvel, fossem recuperadas
porque, na verdade, quando foram criadas há 70 anos atrás, não havia a possibilidade de fazer o que hoje se consegue fazer com a imagem, a partir de trabalho digital e de algoritmos e de computadores e de planificação e de ensaio em laboratório de cinema, mas o que está ali, o que se trata ali são de narrativas, são de personagens. E as narrativas e as personagens, essencialmente, transmitem-nos emoção, transmitem-nos, levam-nos connosco. Aliás, esta dica é para os mais jovens que nos estão a ver, mas é também um desafio para os mais velhos, para os professores que se calhar estão desse lado. É que os melhores filmes que nos tocam, seja de ciência, seja um romance, seja ficção científica ou uma grande aventura, os filmes que nos tocam são aqueles que nós trazemos da sala connosco. Nós vimos o filme, sentimos-nos tocados por aquela narrativa e trazemos connosco os personagens, um diálogo, uma música, um pequeno pormenor que quase sempre permite fazer uma ponte com a nossa realidade. Mesmo nos filmes de ficção científica, aliás, fica desde já a dica, porque à tarde eu voltarei aqui com ficção científica, mas mesmo a ficção científica, que projeta o mundo para daqui muito à frente, 100 anos, 200 anos, 50 anos, um século ou mais às vezes, não é mais do que um espelho de realidade que quem escreveu acabou por captar de algumas vivências, de algumas histórias, de algumas personagens. Tudo isto se vai repetindo e mesmo na ficção científica nós conseguimos encontrar algo em comum com aquelas personagens, com aquela história que nos toca. Ou seja, o cinema como arte não deixa de ter uma ciência muito, muito ligada ao seu desenvolvimento como história e como arte de nos tocar através dessa sala escura e um raio de luz que nos projeta essas vidas, às vezes até com 3D, já caiu um bocadinho em desuso, mas com óculos que eles quase nos tocam com as mãos, mas o truque está sempre no entusiasmo que se põe a fazer as coisas, no encanto que a história pode ter e na maneira como quem coloca aquilo, o artesão, o cientista, o mestre de laboratório de imagens, põe aquilo no ecrã e acaba por nos tocar. Na verdade, nós hoje, as novas gerações vivem envolvidas pelo audiovisual. O audiovisual faz parte da vida de toda a gente e, mais do que nunca, isso acaba por nos tocar e acaba por nos despertar aquilo que no início eu dizia, a necessidade de ser curioso, de ir à procura de saber, ir à procura de saber mais sobre o tema que se desenvolve a partir do laboratório que é o audiovisual e é o cinema. Hoje, mais do que nunca, vivemos o tempo do streaming, das plataformas digitais. Perdeu-se um bocadinho o encanto que o cinema tinha como laboratório de emoções, essa é a verdade, mas está-se à procura de uma outra coisa, está-se à procura de laços com os espectadores que nos podem tocar de alguma maneira. E se quisermos fazer uma análise mais profunda a muitas das narrativas cinematográficas que temos e vivenciamos ao longo das décadas, e não podemos esquecer que o cinema como ciência, como arte, como técnica de nos transmitir emoção, tem apenas 125 anos. A primeira sessão de cinema aconteceu há precisamente 125 anos atrás, no dia 28 de dezembro, celebraram-se os 125 anos da primeira sessão de cinema em Paris, dada pelos irmãos Lumière. Em Portugal, vai fazer em maio 125 anos que chegou o primeiro projecionista aqui a Lisboa com uma máquina de projetar para começar a mostrar imagens em movimento. E hoje, seja nas plataformas digitais, seja no cinema, eu sou da geração, e os professores que nos estão a ver certamente são da mesma geração, encantam-se muito mais pela magia de uma sala de cinema, por estarmos fechados numa sala a receber aquele fluxo de luz que nos transmite essas emoções de que eu falava há pouco, mas também compreendo que as novas gerações e com as tecnologias hoje
têm uma facilidade muito maior de entrar na ação de um filme e de partilhar a história e o conhecimento que está associado a esse filme. Nós, deixando já aqui um bocadinho daquilo que logo à tarde eu vos vou mostrar e falar um pouco sobre a ficção científica no cinema, hoje essa técnica e essa narrativa está muito associada à ciência e ao conhecimento, porque hoje os realizadores, os argumentistas, quem faz entretenimento de ficção, acaba por ter uma necessidade de ser rigoroso aos conhecimentos da altura em que vivemos. É por isso que muitos dos filmes de tecnologia e de efeitos especiais hoje já são quase projeções de futuro baseadas na ciência que se sabe ao momento em que se roda o filme. Enfim, há muitas histórias para contar, eu ficaria aqui o resto do dia a contar-vos histórias e a contar pormenores sobre esta magia que nos toca, que é o cinema, a arte de nos contar uma história e de nos envolver e de nos despertar a curiosidade e a emoção para essas histórias, mas, na verdade, há muito mais para dizer aqui nestas sessões. Show must go on. Olha, não é? eu continuava, eu já ficava aqui. Já ficava aqui a contar histórias. E um registro absolutamente fantástico e maravilhoso. Aliás, eu Tu és lembro-me... do tempo do ET. Eu sou do tempo do ET, claro. Sim, óbvio. Por maioria de razão, claro. Se bem que o Reginaldo é ligeiramente, enfim, mais... Ele é mais da minha tem mais idade. uns aninhos, tem mais Ele é uns da minha- aninhos. mais Isso da é minha sempre idade. importante sublinhar. Agora, eu lembro-me perfeitamente, há uns anos, que eu acho que nós fizemos um falar global contigo, quando falámos sobre a revolução dos efeitos especiais no cinema. Eu fiz uma peça para isso. Onde filmes com batalhas de milhares e milhares de pessoas, por exemplo, batalhas históricas, eram possível ser recriados com uma realidade quase total, com praticamente ninguém. Meia dúzia de figurantes e depois lá no meio eram desenhadas outras pessoas. Não é? Hoje nem precisam de figurantes, porque hoje o computador consegue, através dos algoritmos, recriar esses figurantes. Agora, também é verdade, e para a nossa geração e para a geração dos nossos pais, ver um filme que tem 100 mil pessoas em imagem não é a mesma coisa que ver uma imagem virtual criada por computador, que nós percebemos claramente que é uma técnica, é uma ciência elaborada para nos recriar aqueles figurantes, mas não é preciso recuar muito tempo. Por exemplo, se formos para falar uma linguagem mais próxima dos que nos estão ali a ouvir, aqueles que se lembram e que são seguidores de Star Wars, por exemplo, o primeiro Star Wars, 77... A dificuldade que deve ter sido foi criar fazer aquilo, tudo aquela magia, não é? Na segunda série do Star Wars, portanto já há uma terceira série, a segunda série de Star Wars, já no início do século, final do século XX, princípio do século XXI, há uma situação, no segundo Star Wars, há uma situação ainda realizada por George Lucas também, na segunda fase, há uma situação que era preciso criar... duplicar figurantes numa plateia. Hoje era um computador que fica ali durante 3, 4 noites a renderizar imagens e cria lá. Na altura, e não foi há muitos anos atrás, ainda não havia essa possibilidade. Sabes qual foi a técnica usada? Foi, porque não havia pessoas para encher aquela plateia, pintaram cotonetes de diversas cores, como a imagem era um plano muito geral, ao meio longe, desfocado, meio não é? desfocado, estavam ali E milhares isso é um bocadinho também a magia da televisão. Mário, já Estão a temos ser colocadas muitas várias perguntas perguntas. neste momento. Aliás, vamos selecionar a primeira. O cinema é uma forma de comunicar ciência e Mário perguntam se esta ciência não deve clarificar a fronteira entre a realidade e a ficção e o que é que nós, enquanto sociedade, professores, aqueles que nos estão a ver, o que é que podem fazer nesse campo? Ora bem, na verdade, eu também há pouco já referi um pouco isso. A ciência hoje, a ficção científica hoje é muito rigorosa. É claro que estamos a falar, os filmes da Marvel é ficção científica, mas num estado de entretenimento pleno. Não há aqui um cuidado. Mas, por exemplo, quando vemos um filme... muitos dos filmes de ficção científica pura e dura, muitos deles já antecipam o Exato. futuro. Resta saber quando ele chegará, não é? Mas repara, por exemplo, temos filmes como O autor é minoritário. Há um filme muito interessante com o Matt Damon, que se passa em Marte. Tudo aquilo que lá foi criado... Imperdível. Não me lembro agora do nome. Perdido em Marte. Nós nos estivemos em Marte
mas temos dados que nos permitem Claro. recriar todo aquele ambiente. E o realizador e o diretor de produção e o diretor de Rodeou-se, arte de certeza, de teve o cientistas e investigadores, não é? Exatamente. Claro. Um dos filmes, e já estamos aqui a desvendar um bocadinho aquilo que eu vou dizer à tarde, mas fica já como dica para quem quiser estar do outro lado, fica já com a dica. Quando nós falamos de um filme do Christopher Nolan, o Interstellar, tudo aquilo Um filme absolutamente tem fantástico, um rigor, não é? Claro. um rigor científico ao conhecimento de hoje. Claro. Há ali uma extrapolação de entretenimento, que é importante para a narrativa de um Sobre filme. a possibilidade de se viajar no tempo. E a pergunta que o professor fazia e que tu transmitiste, na verdade, há esse cuidado. Quando nós olhamos para os nossos filmes da nossa juventude, o Galáctica, o Flash Gordon, não tinha nada a ver. Hoje, qualquer filme de ficção científica é rigoroso à ciência que se conhece na altura em que o Outra filme é pergunta, feito. Mário, passa pela realidade aumentada. Será que vamos poder interagir com os protagonistas dos filmes? Hoje já é possível isso. Aliás, a tecnologia... É possível interagir, mas como é que é? Eu posso entrar num filme do Indiana podes- Jones, por exemplo, e fazer alguma personagem? Essa é uma realidade já testada em termos... É claro que... o que Eu é que queria falta? ser o Indiana Jones. Ora- Eu queria ser o Indiana Jones, adorava. Tu podias ser o Indiana Jones, mas agora não tens o perfil do Harrison Ford. É uma pena. É uma pena. Não se pode ter tudo. Mas isso é possível, Mário, isso é possível. Não, é possível, mas qual é a barreira dessa tecnologia? A barreira dessa tecnologia tem a ver com a emoção. E o cinema é também a emoção. Claro. Portanto, a ciência permite-nos chegar até à porta da emoção, passar para o lado de dentro da emoção, Mas que depois- ainda só não que é depois- possível. Mas quem diz Mas é um caminho que não poderá vai vir ser a ser possível. trabalhado, claro. Um dia vai ser. Hoje nós já interagimos. Reparem neste pormenor. Os mais velhos lembram-se de 2001 Odisseia no Espaço. Quando o astronauta fala com o Hall e nós vemos alguém a falar com um computador e ele a reagir emocionalmente, isso hoje nós já falamos com a Siri, com as tecnologias. Fruto e elas também da inteligência reagem. artificial, claro. Não tem a emoção. Óbvio. Há outros filmes, o AI, por exemplo. Falta a emoção a essas máquinas. Mas, da forma como isto evoluiu, um dia destes, elas estão a reagir connosco, já com a inteligência artificial já muito mais avançada. Agora, falta saber quando é que se põe a barreira quando é que se faz e essa se põe fronteira. um vidro a Qual é que é o separar. limite para o cinema, fruto desta revolução tecnológica e com a velocidade da evolução tecnológica? Neste Qual é que é o momento, limite? O limite para o cinema, nesta altura, é a tua pergunta. E tu Eu envolveres, poder fazer tu Indiana fazeres de Indiana Jones ou entrares no filme de Indiana Jones. Agora, como é que isso se faz com o público? Na verdade, o audiovisual, e hoje não se pode falar só de cinema, o audiovisual caminha para uma experiência unipessoal. Até agora, estarmos numa sala de cinema, às escuras, a reagir e a rirmos todos juntos e a depois conversarmos sobre o filme no intervalo ou no fim do filme, é um ato social. Hoje o audiovisual caminha para ser uma coisa unipessoal. A indústria dos videojogos, aliás, já tem trabalhado e esse esse campo. unipessoal já nos permite essa interação quase emocional, mas não é a mesma coisa, não é o cinema. Ou melhor, não é o cinema que nós conhecemos. Porque se nós hoje agarrássemos, há 125 anos, os irmãos Lumière projetaram o cinema pela primeira vez, quase sem grande qualidade, imagens toscas de um comboio a chegar a uma estação, operários a câmara a entrar numa estava fábrica, ali não é? ao lado, houve pessoas que fugiram da sala porque pensavam que o comboio ia chegar mesmo pela sala dentro. E nós hoje olhamos para aquilo e rimos-nos. Como é que é possível estarem a Bom, acreditar ficávamos nisto? aqui horas à conversa, mas o Mário também ainda vai voltar mais logo. E com ficção científica. Isso mesmo. E é mais um momento rigorosamente não perder. Mário, meu querido. Podem boa continuar a tarde. mandar perguntas, que eu depois Sim, respondo senhor, ali. sim, senhor. E esse desafio fica lançado. Quem quiser pode continuar a enviar perguntas para o chat, para daqui a pouco, na intervenção que o Mário Augusto vai fazer mais à tarde, o Mário responder a todas essas questões com esta sabedoria fantástica Até porque de a Ana quem já está ali à espera. respira televisão. E eu há pouco disse nesta introdução que o Mário tem mesmo honras de passadeira vermelha em Hollywood e isto é mesmo verdade. Quantas vezes é que já foste a Hollywood? Nem sabes. Mas dezenas. Mas dezenas. Mário, até já. Até já. Sempre um Até gosto de já. estar aqui contigo, meu querido. Bom dia. Até já. Bom, e sempre com a ciência em pano de fundo, fazemos uma incursão no mundo da banda desenhada. Fica agora a saber o que inspirou João Ramalho Santos e Miguel Jorge a criarem a banda desenhada
A viagem mais longa, editada em 2020 pela Ciência Viva. Há mais de 500 anos, um português acreditou que era possível dar a volta ao mundo de barco. Esse português foi Fernão de Magalhães. Para comemorar os 500 anos da descoberta da primeira passagem marítima entre o Atlântico e o Pacífico, fomos convidados pela Ciência Viva a criar este livro. A viagem mais longa, narra em banda desenhada a primeira circunnavegação à volta do mundo. Ao longo da história, vamos acompanhar Fernão de Magalhães desde a sua partida de Sevilha, o encontro com o cornicho da Pigafetta, os vários encontros com povos indígenas, a descoberta do estreito batizado com o seu nome e a sua eventual morte. A viagem mais longa foi escrita por João Ramalho Santos. A arte é minha, Miguel Jorge, com uma grande colaboração de Jackie Filipe, que me ajudou nas cores. E espero que gostem tanto de ler o livro e da experiência que vai ser descobrirem esta história como nós estivemos a criá-la. E é uma leitura rigorosamente a não perder. E será que os clubes Ciência Viva espalhados por escolas de norte a sul de Portugal, desde os centros urbanos ao interior do Portugal profundo, podem ser um fator de coesão social? É isso mesmo que vou perguntar à Ministra Ana Abrunhosa da Coesão Territorial. Senhora Ministra, excelente pergunta. Boa tarde. Bom dia, Senhora Ministra. Estes clubes podem, de facto, fomentar a coesão territorial e a coesão social? Muito bom dia. Claro Bom dia. que sim. Bom dia. Claro que sim. Quero cumprimentar-vos a todos e quero agradecer o convite para este encontro virtual. Quero saudar-vos àqueles que nos escutam. Permitam-me um cumprimento muito especial à Presidente da Ciência Viva, minha querida amiga Rosalia, e um cumprimento aos professores e alunos da rede de clubes de ciência viva na escola, aos cientistas, investigadores, comunicadores, especialistas de todas as áreas. Eu vou responder à pergunta, concretamente à pergunta que me foi colocada e à importância que a ciência tem para a coesão territorial. Em primeiro lugar, e a importância dos clubes de ciência viva nas escolas. Em primeiro lugar, o nosso país cada vez mais comunica bem a ciência e é cada vez mais importante comunicarmos a ciência e que o cidadão comum perceba a importância da ciência na vida do nosso dia-a-dia. Aliás, este período de pandemia mostrou-nos como o cidadão comum percebeu e começou a falar e percebeu a importância da ciência e o impacto que ela tem. Até porque é só desta consciência que todos tenhamos de investirmos na ciência, na sua divulgação e na sua aplicação nas nossas atividades do dia-a-dia, é que os governos ganharão força para também dedicar mais recursos à ciência e àqueles que dedicam a sua vida a divulgá-la, a investigar e a aplicá-la nas atividades do dia-a-dia. A ciência é absolutamente fundamental. Neste contexto, os clubes de ciência viva também, para o crescimento sustentável de qualquer país, para criar riqueza de norte a sul, no litoral e no interior. Sobretudo porque nos ajuda a preparar o futuro e porque nos ajuda a fazer uma coisa muito importante. É porque nós todos temos hoje como certo que o futuro é incerto e que o futuro nos traz sempre mudanças. E eu tenho quase uma confiança inabalável na ciência, que é a nossa grande arma para enfrentarmos a incerteza e para enfrentarmos a mudança
que o futuro nos traz sempre. Há uma coisa que é certa, é essa incerteza e a mudança permanente que nós temos que fazer no nosso dia-a-dia. E aquilo que hoje é conhecimento consolidado, amanhã torna-se conhecimento obsoleto e, portanto, queria aqui também dar nota de que isto é um processo contínuo. Nós, quando terminamos os nossos cursos na faculdade, quando começamos a trabalhar, precisamos de continuar a vida toda a estudar, a aprender, e daí que estes clubes de ciência viva nas escolas também sejam uma maneira dos nossos filhos trazerem as novidades para casa e daí serem tão importantes como espaços intergeracionais. E não queria deixar de cumprimentar o trabalho extraordinário que os professores fazem no âmbito dos clubes de ciência viva. O Ministério da Coesão Territorial gera os fundos comunitários europeus nas regiões para aplicação no território e isso dá-nos uma grande responsabilidade, porque o objetivo é, de facto, desenvolvermos o nosso país e aproximarmos-nos das regiões mais ricas. E muitas das vezes temos dificuldades em fazer escolhas, em tomar decisões. Mas há uma decisão que tomamos e tomaremos sempre sem qualquer hesitação, a de investir na ciência, a de investir na sua produção, na sua divulgação, na sua aplicação na economia e na comunidade. Nós sabemos que, e nunca é demais dizê-lo, mas sobretudo pô-lo em prática, e os clubes de ciência viva ajudam-nos a passar isto para o cidadão comum. O nosso maior fator de competitividade é o talento. Este talento produz investigação, traz-nos conhecimento, ajuda-nos a desenvolver novas tecnologias, ajuda-nos a desenvolver, vejam, o curto espaço de tempo em que conseguimos desenvolver a vacina para combater a Covid. Este conhecimento hoje tem que, cada português, cada cidadão tem que ter a consciência que o conhecimento é o motor da nossa economia e daí que uma grande prioridade dos fundos comunitários tem que ser o investimento na ciência, na sua disseminação e na sua aplicação, e daí que nós tenhamos e continuaremos a dar grande prioridade aos apoios às nossas universidades, politécnicos, aos laboratórios, já lá vou à ciência viva, aos projetos das empresas que envolvem investigação, aos projetos como aquele que o Mário Augusto trabalha, que são cultura, mas também são divulgação de ciência e, sobretudo, a importância de estas entidades trabalharem lado a lado com as empresas, trabalharem lado a lado com as IPSS, trabalharem lado a lado com quem na comunidade precisa de todos os dias aplicar novos conhecimentos para prestar um melhor serviço. Os próprios políticos, nós cada vez mais temos que assentar as nossas decisões no conhecimento científico, é isso que nos ajuda a tomar melhores decisões. Eu queria aqui também dizer-vos que o Centro de Ciência Viva tem tido um papel fundamental, tem tido o apoio de fundos comunitários e esse apoio nunca é demais, na minha opinião. Este mês vamos lançar um apoio de mais de 3 milhões de euros para todas as regiões para investirmos nos nossos centros de ciência viva. No centro e no Algarve, as linhas de apoio já estão abertas. No resto do país vão abrir ainda este ano. Quero garantir-vos que será sempre uma área, terá sempre o carinho dos fundos europeus pela extraordinária importância que tem e pelo extraordinário valor que todos aqueles que estão envolvidos nos clubes de ciência viva têm. Isto é, para nós, um reconhecimento do vosso trabalho, pelo papel importantíssimo que tem na mobilização dos mais jovens para este grande objetivo nacional, para um esforço de sempre divulgarmos a ciência, o conhecimento científico, que o façamos cada vez de forma a que os cidadãos entendam e reconheçam o papel da ciência, dos nossos investigadores, dos nossos cientistas,
Sabemos que é com o vosso apoio, o apoio do Centro Ciência Viva, dos cientistas, dos professores, que continuaremos e que teremos que ser um país cada vez mais resiliente e mais competitivo. Queria aqui dizer-vos, dar-vos uma nota pessoal. Foi numa visita que a minha filha fez a um centro de ciência viva que chegou a casa e que me comunicou: mãe, este é o curso que eu quero seguir. Isto para mim foi absolutamente fundamental. O papel que estes clubes de ciência viva têm no seio das famílias, ajudam-nos a educar os nossos filhos, ajudam as escolas a complementar a formação das escolas e, portanto, eu quero cumprimentar-vos pelo extraordinário trabalho que têm. Esperamos que eventos como este tornem mais visível o extraordinário trabalho que fazem e, portanto, os meus votos são de continuação de um excelente serviço à ciência e ao nosso país. Só vos quero dizer que, pessoalmente e institucionalmente, tenho um grande orgulho no trabalho que fazem, porque durante muitos anos tenho acompanhado o vosso trabalho. E ele é absolutamente fundamental em todo o país e nós queremos, deixo aqui uma nota para o futuro, mais centros de ciência viva no interior, que eles tenham temáticas muito ligadas às economias locais e que possam ser também fonte de coesão e de maior e melhor desenvolvimento dos nossos territórios do interior. Muito obrigada por esta oportunidade e por este privilégio. Senhora Ministra, neste momento podemos depreender das suas palavras que, para além da coesão territorial, os clubes de ciência viva na escola são um verdadeiro fator de inclusão social. Absolutamente, absolutamente. Não só para... Absolutamente. Os nossos testemunhos são, nomeadamente no seio das comunidades, é o papel extraordinário que estes centros de ciência viva fazem de rede com as escolas, de rede com as universidades, de rede com as autarquias, de rede com as famílias. E, portanto, são um fator de inclusão social, são um elevador social, um elevador social, porque muitos jovens tomam conhecimento e despertam a sua curiosidade nas atividades que estes clubes de ciência viva desenvolvem de forma muito rigorosa, mas também de forma muito amigável e que entra na vida deles de forma muito simples. É muito mais fácil com eles do que para nós adultos que estamos formatados. E, portanto, nós, quando entramos num centro de ciência viva, nós, quase sem qualquer esforço, os nossos miúdos, os nossos jovens, as nossas famílias absorvem conhecimento e, sobretudo, levam para a vida do seu dia-a-dia e nas suas decisões a importância que é usarmos o conhecimento nas nossas decisões. E isto é absolutamente vital em todas as atividades, na política, no jornalismo, no cinema, na cultura, a importância que a ciência tem e a importância que tem o facto de sermos rigorosos e de usarmos essa ciência no dia-a-dia, porque muitas das vezes as percepções, o conhecimento empírico não é suficiente. Senhora Ministra, o exemplo da sua filha é paradigmático. Foi depois de uma visita a um centro Ciência Viva que decidiu o que queria fazer no seu futuro escolar, académico e, eventualmente, no seu futuro profissional. Senhora Ministra, muito boa tarde. Muito obrigado pela sua participação neste fórum. Boa tarde. E agora, nesta maratona de 8 horas dedicada à ciência viva na escola, é tempo, João, é tempo de passarmos o testemunho. Já o dia vai alto. E vamos passar o testemunho a duas ministras também, de certa forma. Sem dúvida nenhuma, são duas ministras do jornalismo científico e tecnológico de Portugal, verdadeiras embaixadoras, a Sueli Costa e a Marta Ribeiro da Silva, que também nos trazem neste momento um momento de glamour. Sueli e Marta. Bem-vindas. E eu arrisco-me, se fosse possível, eu até me arriscava a pedir uma salva de palmas. Muito obrigada. Com a distância social que, entretanto, a pandemia assim abriga.
vamos então agora governar. Minhas queridas, Até já, bom trabalho. muito boa tarde. Eu, pela minha parte, só quero dizer que foi um prazer enorme, um privilégio estar aqui e fazer parte desta emissão. É a primeira vez que estou lado a lado com o Reginaldo, ao fim de praticamente 20 anos. O palco é vosso, meninas. Obrigada, obrigada. Até já. E nós continuamos esta emissão com algumas perguntas. Como pensa um cientista? Como são formuladas as hipóteses? Cada cientista pensa de maneira diferente ou existe um método universal de pensamento científico que deve ser seguido? É isso mesmo, Marta, que vamos ficar a saber já de seguida com a Catarina Ramos, da Fundação Champalimaud, que nos vai desvendar os segredos da construção do pensamento científico. Olá, muito boa tarde. Mas a Ana Brunhosa, digo-te, falou, eu estou a ter mensagens dos clubes dos Centros de Ciência Viva. Boa tarde. Olá, então, Catarina, vamos já então estás no falar ar? desta questão do pensamento científico, não é? Eu acho que a Catarina não te está a Não ouvir. está a ouvir, eu também acho que não. Catarina? Eu acho que ela para já não nos está aqui. Ela está a falar, mas acho que estava a ver aqui Já te algum estás a ouvir, problema Catarina? Boa tarde. Olá, boa já tarde. estamos aqui a O meu ouvir. nome é Catarina Ramos, eu venho da Fundação Champalimaud e fui investigadora durante 12 anos na área de neurociência e há cerca de 7 anos atrás criei o Gabinete de Comunicação da Champalimaud. E hoje estou aqui para vos falar de um tema que é muito próximo e que é o método científico. Mais especificamente, o título que dei a esta apresentação foi as voltas e reviravoltas do método científico e queria agradecer o convite para aqui estar e dizer desde já que senti um enorme desafio em preparar esta apresentação porque percebi que o público vai ser muito, muito diverso, ou seja, temos crianças, provavelmente jovens, professores, familiares. E, portanto, eu espero que a apresentação tenha qualquer coisa de interessante para cada um de vocês, mas sei que isto às vezes é difícil. Portanto, olhem, vou tentar fazer o meu melhor. Antes de mais, vamos tentar responder à pergunta do que é isto do método científico. E muitos de vocês, com certeza, já terão feito pesquisa, já ouviram falar na escola, já viram nos livros, nos manuais. E muitas vezes o que nos aparece como método científico é assim uma representação mais ou menos como esta, que começa com uma observação e que depois passa para o passo seguinte de formular uma pergunta, colocam-se hipóteses, será que é assim, será que é assado, e depois a seguir vêm as experiências, a realização de testes, não é? Dos quais saem dados, saem resultados que são depois analisados e, por fim, são discutidos e são tiradas as devidas conclusões. Mas o que estes esquemas muitas vezes não mostram é que, de facto, este método não é assim tão linear, não é? E estas passagens não acontecem assim de uma forma tão clara e tão definida, tão simplista. Aquilo que eu vos queria mostrar é na verdade, como é que o método científico acontece na realidade. E se calhar esta é uma representação um bocadinho exagerada, mas posso-vos garantir que é o que acontece nos laboratórios e na vida real, na verdade. E esta é apenas uma escolha de um mapa, neste caso do metro de Londres, mas o importante aqui é mostrar esta questão das iterações, dos loops, do ir para a frente, ir para trás, do se calhar querer ir do ponto A ao ponto B, não é? Por isso é que se apanham os transportes públicos para fazer uma viagem, mas essa viagem não é uma sequência às vezes linear, e às vezes encontramos se calhar uma estação que está fechada, que está em obras e é preciso sair, e se calhar é preciso repensar o percurso e se calhar encontrar formas alternativas de olhar para aquela pergunta. Portanto, na verdade, o método se calhar é um bocadinho mais assim do que uma sequência como nos aparece habitualmente nos livros. Mas então coloca-se a segunda pergunta, que é, mas quantos métodos científicos afinal é que existem, não é? Há estas várias formas alternativas de olhar para o método. Será que há assim muitos métodos ou será que apenas um bocadinho mais assim do que uma sequência? E há uns anos atrás eu
colegas meus da Fundação, estivemos numa sessão em que o professor António Coutinho, que é um farmacologista, dizia, de certa maneira, existem tantos métodos científicos. No entanto, todos os cientistas acabam por seguir os mesmos passos e regerem-se pelas mesmas regras fundamentais. Portanto, método há, na verdade, só um, mas cada um acaba por precisar de o adaptar e de ser capaz de fazer estas várias formas de navegar. Mas e para que é que serve? Não é? Para que é que serve este método? Porque é que o usamos? Se olharmos assim de longe, a uma grande distância, podemos dizer que é para transformar as perguntas, não é? Aquele ponto de partida, em respostas, que é o nosso destino. No entanto, o que acontece entre o ponto A e o ponto B, ou entre as perguntas e as respostas, é todo um percurso que eu agora vos vou falar um bocadinho. Portanto, para chegarmos à produção do conhecimento, e aqui neste gráfico, quando eu refiro incertezas, estamos a falar de incerteza científica, há esta fase em que se está a fazer a investigação, não é? Em que estamos a explorar aquela pergunta ou a tentar encontrar aquela resposta a um problema. E aqui é uma fase em que há muita incerteza. E vocês provavelmente conseguem imaginar que no contexto em que nos encontramos, inúmeros exemplos desta fase, em que um dia se pensa que é de determinada maneira, no dia a seguir vem uma nova publicação que mostra que afinal não é bem assim, e isto é o reflexo do que é a construção, do que é a utilização deste método para chegar a conceitos, para chegar eventualmente a aplicações. Não quer dizer que seja ignorância, de não se saber. O que está a acontecer é que está a ser construído esse conhecimento. E, portanto, no nosso caso, agora, do contexto em que nos encontramos, da pandemia em que vivemos, nós estamos a ver o método a ser aplicado à nossa frente. E gostávamos que essa evolução fosse mais rápida, mas a construção do conhecimento é um processo realmente muito lento. E, portanto, dá a sensação que estamos aqui neste turbilhão de informação, que é esta fase do gráfico identificada como investigação. Assim que começam a ser validadas as informações que são publicadas, em que há dados que são replicados em diferentes laboratórios, que há diferentes grupos que chegam a um consenso em relação a determinados dados, começam a emergir conceitos. E é aqui que começa, de certa maneira, o conhecimento a estabilizar. Muitos desses conceitos, muito desse conhecimento, depois pode vir a servir para aplicações práticas e com certeza estarão a pensar, por exemplo, no caso das vacinas, mas qualquer outro exemplo, podemos falar de baterias mais leves ou mais amigas do ambiente. Portanto, o método é a ferramenta que nos permite fazer esta produção de conhecimento. Outro aspecto muito importante para o qual serve o método científico é para unificar o trabalho dos cientistas. No fundo, esta produção de conhecimento não é feita por um ou dois cientistas, é feita por uma comunidade gigante e é importante que todos, lá está, se regem por umas regras fundamentais. Esta produção acaba por ser contínua, cumulativa, incremental e, portanto, são precisas estas peças todas que têm que se encaixar e, portanto, os cientistas, ao usarem o método científico, acabam por ter uma base comum para trabalharem. Isso é também importante para facilitar a colaboração. Acho que todos reconhecemos que os problemas e as perguntas que hoje enfrentamos são muito complexas, são coisas que exigem o conhecimento de muitas áreas, de muitos domínios científicos e portanto, esta colaboração acaba por também ser facilitada pelo facto dos cientistas usarem este método que é comum entre si. Mas afinal, será que só os cientistas é que podem usar este método? Eu tenho estado aqui a falar dos laboratórios, dos investigadores. É verdade, os cientistas usam o método científico como a sua ferramenta de trabalho. É uma ferramenta que usam diariamente, é um pouco como pensar no pincel de um pintor. E por vezes acabam por utilizar uma linguagem muito específica, muito técnica, que só eles compreendem,
que só serve para comunicar entre pares, como habitualmente se diz. Posso-vos dizer que esta fotografia, por exemplo, é da parede de um escritório dos nossos investigadores, que trabalham em neurociência, na Fundação Champalimaud, e vocês podem ver, quer dizer, há fórmulas, há uma linguagem muito própria. Mas o método não tem que ser só vivido e aplicado desta forma. E, na verdade, ele deve ser e está ao dispor de todos. Eu gostava de vos falar um bocadinho desta fotografia, que foi de um projeto que foi financiado pelo Ciência Viva e que decorreu entre 2012 e 2014, fazia parte desta rede de projetos que eram os Escolher Ciência, e na altura nós escolhemos este nome que eu ainda gosto muito, apesar de ser assim um pouco estranho, que era o Science Califragilistic, uma viagem ao método científico. E aquilo que acontecia neste projeto era que alunos do secundário, portanto se calhar mais ou menos como os alunos de alguns dos clubes de ciência, passavam algum tempo connosco na Fundação Champalimaud e nós decidimos que não lhes íamos dar uma experiência para fazer, ou um protocolo, ou um método para seguir, mas que eles iriam colocar a sua própria pergunta, que iriam fazer as suas observações e que eventualmente teriam mesmo que construir a forma como iriam responder, portanto a metodologia que iam usar. Aliás, esta fotografia é um dos grupos a tentar construir umas arenas para umas mosquinhas da fruta. E eu recordo, bem, havia vários testemunhos que me ficaram, mas havia muito esta experiência por parte deles de estarem de facto a viver as peripécias do método científico e não uma coisa linear, como eu falava no início. Uma das alunas, por exemplo, dizia, apercebi-me que a formulação das perguntas é muito difícil, escolher a pergunta certa é muito difícil. E é verdade, e no fundo a pergunta acaba por depois definir quase todo o resto da experiência, não é? Da utilização do método. É de facto muito difícil, porque a nossa tendência é fazer perguntas muito grandes, coisas muito difíceis de medir, com muitas variáveis, com muitas possibilidades. E portanto logo a definição da pergunta só percebe isto quem de facto tentou fazer e tentou passar pelo processo. E outra dos testemunhos que gostava de deixar aqui foi uma aluna também, na verdade, que dizia, mas vocês falham e voltam a tentar, é incrível, nunca pensei que isto fosse assim. E porquê? Porque muitas vezes, grande parte das vezes na ciência, a história é contada com os sucessos, com os resultados, já só se quer saber a descoberta, não se sabe o processo pelo qual se passou e, portanto, não se conhecem estas iterações. Para terminar, gostava de vos falar de um projeto, este um pouco mais recente, mas que também acaba por ser uma forma de explorar o método científico, que teria todo o gosto de receber o vosso feedback, e que ele próprio foi uma experiência para nós, para a equipa, quase de aplicação do próprio método científico a um projeto de comunicação de ciência. É uma coleção de ciência que se chama Inside the Unknown. Eu vou entrar na página para navegarmos muito rapidamente e vocês ficarem com uma ideia do que é. Portanto, espero que estejam a ver o site neste momento. Ele está disponível em português e em inglês e, no fundo, é uma coleção de projetos de investigação. Neste momento temos 4 projetos, essas 4 caixinhas que vocês aí veem, e a maneira como nós pensamos nesta coleção de ciência, que no fundo é uma apresentação de projetos que estão a decorrer na Fundação Champalimaud, foi numa primeira fase de fazer uma exposição. Portanto, a nossa ideia era fazer uma exposição, primeiro com fotografias, pensámos usar os espaços exteriores da Fundação, depois achámos que deveríamos fazer dentro do centro, uma vez que circula muita gente que não faz a menor ideia da investigação que ali se desenvolve, mas depois, por força das circunstâncias, acabámos por ter que repensar o projeto para uma versão online e eu senti um bocado que estava de novo a fazer investigação e a tentar encontrar soluções alternativas e formas de adaptação à
às condições que me estavam a ser apresentadas. Portanto, foi quase como fazer um bocadinho de ciência neste projeto. E aquilo que acontece é que nós temos, eu pedia para voltarem a colocar o site, só para mostrar um exemplo. Ok, obrigada. Portanto, vamos entrar aqui neste que tem uma mosquinha, que tem o fundo amarelo. E a maneira como estes projetos são apresentados, portanto, a pessoa pode explorar a investigação partindo da pergunta, portanto, no fundo estamos a usar a estrutura do método científico, explicamos a pergunta. Eu penso que não estão a ver, não entraram no exemplo que eu estou a falar, pois não? Esse amarelinho que tem uma mosquinha, penso que não. Mas pronto, poderão depois Catarina, desculpa. Em casa. Mas nós partimos sempre de uma Catarina, pergunta. não sei se me estás a ouvir. Sempre Catarina. Ilustração e animação. Ela não me está a ouvir. Ajuda Catarina. a explicar o projeto. Catarina, não sei se me estás aqui a ouvir. É que não terminamos com conclusões e com algo cristão. Não, ela não me está aqui a ouvir. Catarina, estás-nos a ouvir agora? Desculpa. Sim. Nós não estávamos a conseguir ver o conteúdo daquele ícone porque tens que partilhar o ecrã connosco. Era por causa disso, não estávamos a conseguir fazer essa interação. Eu achava que estaria. Pronto, mas podes continuar a tua intervenção. Podes continuar. Então dê-me só aqui um segundo. Desculpem lá. É para eu voltar ao site e agora com... Por favor, digam-me se agora já conseguem ver. Agora já se consegue... Já. Okay. Creio que sim. Podes continuar. Podes continuar, Catarina. Desculpem lá. Portanto, eu estava a passar um bocadinho por um dos exemplos de um projeto, mas todos eles seguem exatamente a mesma estrutura. Nós partimos da pergunta, portanto, utilizamos os próprios passos do método como forma de explorar. Temos sempre uma animação, com ilustração animada, que ajuda um pouco a visualizar aquilo que acontece no projeto. Depois temos uma fase da metodologia, em que lá explicamos as experiências e alguns dos resultados. E aquilo que eu estava agora a dizer é que, normalmente, o projeto, apesar de ter algumas conclusões, não é apresentado como algo fechado. E isto também é muito importante no contexto do método científico, que é, muitas vezes, estas perguntas levam a outras perguntas. E, portanto, nós sentimos que o final deveria ser dizer, esta parte aqui, penso que estarão a ver neste momento, em que dizemos em que ponto é que a investigação está. Ou seja, que é uma coisa que ainda está aberta, que não está fechada e que vai continuar, e para que caminho é que está a seguir. Portanto, eu vou voltar só agora à minha apresentação, para o último slide, que é mesmo só para deixar o meu contacto e agradecer. Penso que estarão a ver. Portanto, espero ter-vos deixado aqui com algumas ideias e comentários sobre o que é isto do método e como é que é aplicá-lo, seja do lado dos cientistas, seja do lado da comunicação ou das escolas, da educação, e teria todo o gosto em receber os vossos contactos, o feedback, o que acharem oportuno através deste e-mail que deixo aqui. Obrigada. Nós ainda vamos pedir para ficar só mais um pouco. Vamos ver se há no nosso chat alguma pergunta que possas responder, porque eu relembro que todos os que nos estão a assistir podem colocar perguntas. Não temos, está aqui o meu realizador a dizer que não temos perguntas para já, Catarina, mas aproveito para convidar todos que queiram colocar questões aos convidados que nós estamos aqui a apresentar. Estejam à vontade, entrem no chat, façam perguntas. Catarina, então resta-me agradecer a tua excelente apresentação e vamos continuar agora com o Fórum dos Clubes Ciência Viva. Muito obrigada, Catarina.